Atenção, mão amiga e participação. Democracia, melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena, Luciano fala a pena. 126229, Luciano fala a pena. Quero ser a nossa Porto Alegre crescer. Todos merecem atenção, um amigo e participação. Democracia, honestidade, respeito pela vida. Melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu corpo vale a pena, Luciano fala a pena. 12629, Luciano fala a pena. Porto Alegre tem jeito, e eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena, Luciano fala a pena. 12629, Luciano fala a pena. Alô? Olá. Sim! Estamos ao vivo pelo Facebook, pela página @FalavenaOficial. Mais um encontro. O meu muito obrigado. Eu repito sempre este muito obrigado por permitir que eu entre na tua casa, pela carona que tu me dá no teu carro. Obrigado por estar acessando a minha página. Está chegando agora, já está há algum tempinho. Curte a página, curte a live, comenta, compartilha. Hoje ela está essencialmente especial. Porque até agora eu fiz a primeira live, me apresentei, fiz uma segunda live falando sobre a dicotomia que criaram, né? Uma espécie de grenalização entre táxis e aplicativos. Ótima live, com o brilhante Maurício. Depois falamos sobre mobilidade urbana, com a participação do Zé Carlos Gonçalves. E, na última live, falamos com a professora Vanise Quincose Spoleto, lá de Santa Maria, onde debatemos inúmeros pontos. A live tomou uma proporção maravilhosa, um aceite incrível, muita gente me abordando na rua, conversando comigo. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite a Kátia Garcia, boa noite a Soraya Fleck, boa noite aos demais que já estavam. Eu faço o possível para visualizar todos aqui. Mas hoje, especialmente, nós temos a presença... Eu fiz um convite e eu disse a mesma coisa para a Vanise, professora Vanise, na semana passada. Consegui agenda com professor em época de eleição pandêmica
em época de aulas virtuais, aulas presenciais virtuais, aulas igualmente pandêmicas, não é fácil. Então, hoje, excepcionalmente, nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 20h39, eu tenho o privilégio, boa noite, José Carlos Gonçalves, boa noite, Kátia Goulart, eu tenho o privilégio, opa, tá aí o homem, nós estamos dividindo tela, o nome dele é Yuri Schneider. O Yuri, para os amigos, ele é professor doutor Yuri Schneider, ele é doutor e mestre em Direito Público, foi professor de diversas instituições privadas de ensino superior em Direito, é advogado especialista em Direito Administrativo e Constitucional, durante 17 anos labutando na advocacia. Atualmente, é nada mais, nada menos que professor adjunto da cadeira de Direito Administrativo e Políticas Sociais e Direitos Fundamentais da Universidade Federal de Santa Maria e consultor parecerista em Direito Administrativo. A minha saudação, o meu muito obrigado, Yuri, pela tua presença, que vem a brilhantar e esclarecer todos os pontos mais nevrálgicos que hoje nós vamos discutir, temas e projetos, como eu sempre digo, não propostas, nem promessas, projetos mais complexos. E eu precisava muito de ti. Muito obrigado pelo aceite, Yuri. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Luciano, pelo convite. E já faz algum tempo que eu estou acompanhando aí a tua campanha, né? Conversamos no início, né? Mesmo que timidamente, né? Porque da tua ética e do teu caráter, tu não é uma pessoa invasiva, né? Tu sempre foi uma pessoa, digamos assim, que respeita o espaço do outro, tudo, e a gente foi caminhando ali pelo Facebook, pelo Instagram, né? E conversando a respeito dos projetos, de tudo aquilo que estava sendo apresentado pelos candidatos a prefeito do município de Porto Alegre, e também por algumas ideias que eram colocadas ali, até por alguns candidatos, né, a vereador em Porto Alegre. E aí, obviamente que, embora eu esteja morando já em Santa Maria, né, agora com a minha família, né, porque fui aprovado no concurso como professor adjunto em Direito Administrativo aqui na Universidade Federal de Santa Maria, o que me faz muito feliz, sou muito orgulhoso disso, né? Uma guinada que eu fiz na minha vida aí, né? Eu ainda tenho o título em Porto Alegre, né? E não quis mudar a minha seara eleitoral, né? Eu acho que tem ainda um bom tempo para eu permanecer aqui em Santa Maria, até que eu possa me sentir um pouco mais santamariense, para que eu possa votar aqui na cidade. Por enquanto, eu ainda tenho Porto Alegre no meu coração e nas minhas veias, né? Então eu permaneci com o meu título, minha esposa também, né, permaneceu com o título em Porto Alegre, né, e nós estaremos aí dia 15 para votar. E aí, nessa caminhada, né, nesse papo que nós tivemos aí, teve um momento que eu cheguei com uma antecipação razoável, um momento que eu cheguei para o Luciano e falei: Luciano, olha só, tem algumas coisas, né, que eu analiso muito como professor de Direito, principalmente como professor de Direito Administrativo, como professor de Políticas Públicas e Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, né, já há muitos anos, como 17 anos como advogado na área de Direito Administrativo, advogando para servidores públicos, advogando nessa parte de serviços. Algumas coisas eu levo em consideração. E desta vez, Luciano, eu vou contigo. Eu falei para o Luciano, né? Dessa vez eu vou contigo. Como é que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar de longe, conversando contigo a respeito destas suas propostas, das perspectivas de uma vereança com sucesso que tu pode vir a ter. Então, o prazer é todo meu,
tu me dá espaço para poder falar com os teus eleitores ou outros que estão ainda indecisos, mas agora estão te ouvindo, para que a gente possa esclarecer realmente um projeto que tem uma envergadura moral, que é isso que é importante, uma envergadura moral, uma envergadura ética e uma sustentação sólida, jurídica, para não ficar naquelas promessas vazias que muitos candidatos a vereador continuam a fazer pelo Brasil afora, nos mais de 5.500 municípios. Então, o prazer é todo meu, Luciano. O Yuri tem uma fala tão fácil, né? Uma dialética tão clara, né? A gente fala, tipo, o cara é mestre e doutor em Direito, e quem foi aluno dele sabe. Agora, chega também na nossa live a doutora Eglis Nara Maia, que deve conhecer, né? Direito trabalhista, trabalho com direito do trabalho e tal. Mas tu tens uma fala tão clara, isso só ajuda a qualificar essa live. Porque quando nesta nossa conversa, né, Yuri, eu te falei de Yuri, sim, repito, não são propostas, eu acho que proposta é um termo meio efêmero, né? Sim. Ele se perde de tão aberto que pode ser, né? Até porque não depende só de ti, né, Luciano? O que depende é a boa vontade, é o projeto bem feito, um projeto, como eu falei agora e repito, um projeto juridicamente forte e constitucional, né, com previsão de competência de vereador. Por isso, né, então, falar em proposta hoje cai muito no vazio, cai muito na subjetividade. Tu tens toda a razão, Luciano, tu tens toda a razão. Bom, e a famigerada promessa de campanha, né? Proposta é uma coisa que vai dizer, opa! Me deixa ajeitar a gravata aqui. Chegou a nossa estrela móvel. Me deixa apresentar quem divide tela conosco, o doutor Yuri Schneider. Temos a ilustre presença da nossa queridíssima candidata a vice-prefeita de Porto Alegre, Deus queira, rumo ao segundo turno, professora Maria Luísa Luzi, a Malu, para os seus alunos, a Malu no PSB, que compõe a nossa coligação. Me permita, Maria Luísa, desculpa, a gente já interrompeu aqui, né, Yuri? Preciso saudar a presença dela, que também... Não, claro, por favor. Que também fez uma concessão na sua agenda, um mimo, isso foi um mimo que ela fez para mim, e eu fico muito lisonjeado, muito agradecido. Maria Luísa Luzi, mais conhecida como Malu, é pedagoga, pós-graduada em Gestão do Trabalho Pedagógico, Supervisão e Orientação Escolar. Seja muito bem-vinda, minha vice-prefeita. Obrigada, Luciano, obrigada, Yuri, coisa boa a gente estar aqui compartilhando nessa noite, e coisa boa ter as pessoas junto conosco aí, e poder escutar e socializar e dialogar, né, sobre o papel, né, o que a gente pode estar contribuindo e colaborando. Aí eu peguei agora uma última fala que vocês colocaram, né, nas questões das propostas. Eu não peguei todo o enredo, mas... Então, eu não quero te interromper, mas eu quero te dar o fio da meada, porque nós dizíamos que eu adotei desde o início, desde a pré-campanha, propriamente agora, em campanha, e conversei com o professor Yuri, eu disse, Yuri, eu não gosto do termo, eu detesto o termo promessa, tá? Isso é famigerado. O termo proposta de campanha, proposta de governo, eu entendo ele um pouco efêmero, um pouco volátil, ele é passível de algum esvaziamento ou coisa que o valha, né, Malu? Então, eu gosto principalmente nos temas de hoje que nós vamos abordar, nas minhas outras lives eu já falei sobre mobilidade urbana, táxi, o aplicativo, falamos sobre educação com a professora Vanise, lá de Santa Maria também, mas estes dois temas de hoje especificamente, boa noite, meu filho, Júlio,
também está acompanhando, querido, 9 anos. A gente... São projetos um pouco mais, eu entendo, ousados. O Yuri me disse que vai conseguir esclarecer do ponto de vista jurídico a perfectibilização deles, né, que trata de um projeto, professora Malu, que eu prefiro tratar como projeto, bem sabes a condição de professor, que o projeto ele te traz um problema, nós apresentamos um desenvolvimento, da onde tirar, como resolver para chegar a um resultado positivo. Então, eu gosto de usar o termo projetos, né? E são 2, essencial, basicamente, que tratam um de saúde itinerante, e outro, isso é uma surpresa para ti, e eu tenho certeza que só vai enriquecer a nossa live, né? Um de saúde itinerante e um outro projeto que linka Secretaria de Assistência Social com Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Departamento Municipal de Habitação. Os olhos da professora Malu. Meu Deus, o que esse homem vai trazer? Yuri, em rápidas pinceladas, até para a gente passar a bola para a professora Malu em seguida, competência e prerrogativas do vereador, para a gente não cair naquilo que você estava dizendo, as promessas vazias de gente que, quiçá, sabe o que pode prometer na condição de um vereador e sai aí dizendo que vai asfaltar, que vai fazer, que vai acontecer. Vamos lá, Yuri. Não, na verdade, isso aí é uma coisa que o brasileiro, nós temos uma cultura, né, no Brasil muito perigosa, né? As pessoas, elas, da noite para o dia, resolvem participar de um pleito, né, político, seja para os municípios, né, e aí tanto, obviamente que os candidatos a prefeito, quase sempre todos, são mais preparados, né, e cuidam muito o que vão falar, mas os vereadores, os candidatos a vereadores, desses mais de 5.500 municípios que nós temos no país, muitas vezes não. Ali nós temos, muitas vezes, em vários municípios, a nítida impressão de que o partido, naquele local, né, estava precisando de candidatos, né, e permitiu que uma pessoa sem preparo nenhum possa realmente concorrer. E o que é o preparo, que eu entendo como professor de Direito Administrativo, já como coordenador durante anos de pós-graduação em Gestão Pública, né, e também como professor de Políticas Sociais e Direito, já há muitos anos. Qual é o preparo, né? Num primeiro momento, a pessoa tem que saber qual é a competência que um vereador tem. Qual é a competência do prefeito, do município, as competências constitucionais que estão na Constituição e, obviamente, que a própria competência dele como vereador, como legislador e como fiscalizador do Poder Executivo, né? Então, antes de tudo, né, há que se debruçar o candidato, né, sendo assessorado, principalmente quando assessorado, em pessoas que conhecem isso, para que os projetos, eles não sejam projetos vazios, e que muitas vezes podem até, vou usar uma palavra aqui bem informal, podem até queimar a imagem do candidato a vereador, porque se tornam cômicos, né? Seja antes de se elegerem, ou até mesmo, como já tem histórias, né? Eu tenho sustentação fática de dizer que isso já aconteceu no Brasil, a pessoa já eleita e já, no caso, exercendo o mandato de vereador, faz alguns projetos de lei que realmente são deixam as pessoas estupefatas pela falta de conhecimento de competência, né, do que ele poderia fazer e até mesmo da falta de uma assessoria necessária para que ele não passasse por aquilo, tá? Eu vou pegar um exemplo só, né, porque a live não é tão
né, não é tão extensa, né? Nós tivemos agora, alguns anos atrás, poucos anos atrás, um candidato a vereador de um município, né, não foi de capital, foi de um município do interior de estado, aonde ele fez um projeto de lei, né, em que ele queria dizer que naquela comarca, naquele município, o prazo para contestação em um processo civil seria de 45 dias, né? Ou seja, ele estava tentando fazer um projeto de lei invadindo, né, completamente uma coisa que não está na sua competência. Isso é uma competência de uma lei nacional, né? Isso é uma coisa o Código de Processo Civil. Exatamente, ele estava mexendo no Código de Processo Civil, né? E eu dei um exemplo só. Agora, são muitos, são inúmeros, e para nós, que somos professores de direito, isso faz parte da sala de professores. Nós estamos sempre acompanhando esse tipo de coisa, e obviamente que, apesar de nos deixar muito triste, nos faz a gente dar algumas risadas de vez em quando também, né? E também, muitas vezes, mesmo, e isso é um outro lado muito importante, é o vereador, né, tendo 4 anos de mandato, ou então ele já está há mais tempo sendo reeleito, né, há mais tempo, e aí ele consegue um projeto de lei, né, que dentro do quadro, do contexto que o município, o Estado e a União vivem na atualidade, não é realmente um projeto de lei de primeira necessidade, que é isso que o Brasil precisa hoje, né? Tanto nos municípios, como no estado do Rio Grande do Sul, como na União, o cobertor anda muito curto, né? Muito curto. Não vamos entrar, né, nos porquês disso agora, mas é uma verdade. Veja aí o estado do Rio Grande do Sul, a catástrofe financeira que ele está passando. O município de Porto Alegre, ele tem sérias dificuldades financeiras também. Mas aqui, no município de Porto Alegre, eu creio que uma gestão, né, com mais sabedoria, mais inteligência, possa mexer. Mas aí nós temos lá pelas tantas um projeto de lei, né, que nós tivemos, e aqui, ó, gente, vou deixar bem claro, tá? Se eu vier a falar um projeto de lei que foi feito por um vereador do partido que vocês estão concorrendo, que é o Partido Democrático Trabalhista, que o Luciano sabe, eu tenho, inclusive, ainda filiação no PDT, né, de muitos anos, mas isso não interessa, eu estou aqui como jurista, eu não estou aqui, né, como político, tá? Esses são vocês, eu estou aqui do outro lado. Mas nós tivemos há pouco tempo atrás um projeto de lei para retirar, uma lei até votada, para retirar o sal de cima das mesas de bar. Né? O saleiro era para ser retirado das mesas de bar. Por favor, Uruguai tem isso. por favor, nós temos coisas muito mais urgentes, né, e muito mais inteligentes que um vereador pode fazer. Né? Eu falei que antes poderia ser que eu não me lembro, se não me engano, eu não sei se não foi até da vereadora, da Mônica Leal, né, que fez isso, eu não sei se foi ela que fez isso, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que esse tipo de projeto pode até ser da competência do município, né, para ajudar na saúde das pessoas, né, mas se você parar para pensar, existem coisas muito mais importantes para serem feitas. Então, esse projeto que o Luciano me falou, professora Malu, né, que eu gostaria que ele falasse um pouco, para que depois eu possa entrar de novo, né, esse projeto, sim, esse projeto é um projeto maravilhoso, que não onera tanto, ele até desonera o Poder Executivo. Se você parar para pensar, ele até desonera em várias questões e ajuda socialmente, né, os munícipes de Porto Alegre, que é o projeto da saúde itinerante. Então, nós precisamos do quê? Da pessoa que está na vereança, ou que entra na vereança, tenha seriedade e tenha a competência de saber até onde vai a sua competência, e também, quando ele sabe que ele está pisando na sua competência, faça projetos sérios,
imediatos, certo? Claro que algum projeto que outro, talvez o efeito seja mais imediato, mas, na maioria das vezes, e a pessoa tem tempo para isso, fazer projetos de lei para que tendem a ser aprovados, projetos inteligentes, projetos que sejam realmente de uma efetividade, concretização de direitos das pessoas, e por aí vai. Então, essa é a minha fala introdutória sobre isso, Luciano. Muito obrigado. Professora Malu, acerca problema do contexto todo esse contexto, a tua trajetória política, professora Malu, tu quer contribuir com a gente, divide com a gente um pouquinho, como é que foi a tua chegada à condição de nossa candidata a vice-prefeita, e o que tu tens enxergado ao longo da tua trajetória política aqui na cidade, professora? Ai, que coisa boa a gente poder conversar, né? Eu escutei aqui o Yuri falar, o Falavena também. Primeira coisa aí, Yuri, que eu gostaria de, na tua fala que tu fizeste muito bem, eu penso que, como educadora, como professora, e atualmente como coordenadora pedagógica e concursada no município de Gravataí, onde eu tenho 40 horas, eu penso que nós deveríamos passar cidadania para as nossas crianças. Para assim a gente também estar prospectando para todas as famílias. Uma coisa que eu penso e que eu vejo muito assim, se fala muito de educação financeira, que eu acho muito importante, mas eu não escuto falar de educação fiscal. E a educação fiscal é de extrema importância, porque aí o cidadão e a cidadã vão começar a compreender aonde que elas podem estar atuando de fato dentro de uma Câmara Legislativa, dentro de um Poder Executivo. Porque ali as pessoas vão estar exercendo a sua cidadania. Elas podem estar dentro de uma Câmara de Vereadores, de vereadoras, podendo dar sua contribuição, principalmente quando a gente vai debater orçamento. E as pessoas não sabem. E isso é importante que elas possam estar contribuindo. Eu entendo que quando nós viemos e colocamos os nossos nomes para o pleito, nós vamos estar representando essas pessoas, né? A gente vai representar uma cidade inteira. Mas entendo também que muitas vereadoras e vereadores acabam dentro dos seus segmentos, e acabam não vendo um todo de uma cidade. Hoje, por exemplo, nós temos uma cidade de Porto Alegre que é inacessível. É inacessível. Nós temos leis que garantem a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais. Mas se nós for verificar qual é a condição que nós damos para uma pessoa cadeirante estar se deslocando dentro do centro de Porto Alegre? Qual é a condição que nós damos para aquela pessoa que tem falta e baixa visão de estar transitando no centro de Porto Alegre? Então, nós não pensamos numa política articulada para as pessoas e também para dentro das suas subjetividades. Isso o poder público tem que parar, pensar e refletir, não no cidadão isolado, mas num contexto maior e abrangente. As nossas próprias escolas também garantem acessibilidade, mas nós não temos. Muitas vezes nós temos 2 pisos, nós não temos uma rampa para criança cadeirante, nós não temos um elevador, muitas vezes nós não temos uma planta baixa, uma planta hidráulica. Então, isso dificulta muito. Então, cada executor, cada executiva quer deixar a sua marca. Então, é importante que a gente pense uma política do executivo articulada com todas as secretarias e que ela possa ser a longo prazo, e não durante 4 anos ou 3 anos. A partir do momento que nós tivermos um olhar carinhoso e criterioso do que o nosso povo, de fato, necessita, eu acho que assim nós teremos saltos, sim, de qualidade.
e não pensarmos, não, eu vou deixar minha marca no meu governo. Nós temos que pensar a política para as pessoas e que elas dê continuidade. Mas é muito fácil, às vezes, e daí eu vejo, Falavena, que nós vamos ter um enorme desafio quando nós assumirmos a Câmara de Vereadores e quando nós assumirmos também a Prefeitura. Porque o desafio está... Eu não vejo que candidatos ou candidatas querem o ruim da cidade. Não, todos nós queremos o melhor para a cidade. E nós temos que nos irmanar de uma maneira unida e fazer o melhor para a cidade. E não ficarmos criticando. Ah, não, porque tu não é do meu partido, porque tu não defende, e aí eu vou ser contra. Nós temos que pensar no bem das pessoas. A política, ela vem para fazer o bem para as pessoas. E isso é um amadurecimento. Nós temos ainda uma democracia muito jovem e que, inclusive, está fragilizada. Está fragilizada por uma polarização na qual as pessoas estão cansadas, estão exauridas. E esse modelo não nos serve, não nos representa, Falavena. Por isso que nós viemos e nos colocamos. Eu sou uma professora, tá? Estou aí, é a primeira vez que eu estou sendo candidata, eu tenho uma militância política, já tem mais de 2 décadas, acredito e penso, e não desisto da política por entender que a transformação das pessoas passa por ela, né? Os partidos políticos não são perfeitos, não são, né? Eles têm pessoas, e as pessoas têm as suas subjetividades, têm as suas vontades, e trabalhar com pessoas não é algo muito simples. E para isso nós temos que ter um olhar para convergir, né, para dialogar, para compreender que o diferente também aglutina, para entender que o diferente também é uma possibilidade de que a gente pode estar trabalhando uma política com outro olhar. Claro que nós temos políticas que não nos representam, que, por exemplo, é uma política do Estado mínimo. Isso é uma falta de gestão. Nós trabalharmos, quem está na política, trabalhar uma política de Estado mínimo, não deveria ser gestor, não deveria estar dentro de uma Câmara, porque está assinando a sua inoperância. Né? Está dizendo, não, eu não... Por favor, fala bem. Não, perdão, professora, eu lhe cortei, eu queria entrar justamente aí, mas não quero... Acabei cortando a linha de raciocínio. Não, mas eu sou professora, se tu deixar engatilho aqui, eu fico 4 horas falando direto. Eu gosto de interagir, porque senão eu fico falando direto. Não, Yuri... Não, por favor, é porque vocês não viram a professora Malu motivando a reunião dentro do partido, desde alongamento ela faz. Ela faz o pessoal... Então, vocês estão muito quietos. Ela bota todo mundo para se alongar. Vocês tocaram em pontos... verdade, Yuri, verdade. Mas vocês dois tocaram em pontos sem combinar. E o melhor de tudo é isso, que eu não tenho roteiro. Não tem roteiro. Está aqui escrito os endereços para eu não esquecer. Os meus endereços... Essa live está sendo passada ao vivo pelo @FalavenaOficial. Vai ficar disponibilizado, está passando ao vivo também na minha página pessoal, no Luciano Falavena Majado, no Face. Estará disponível no Instagram e no meu canal do YouTube, Luciano, no YouTube, Luciano Falavena, e no www, no meu site, lucianofalavena.com.br. O meu sonho, professora Malu, professor Yuri, o meu sonho é que o legislativo volte a ocupar o seu lugar de protagonismo. Tu falaste muito bem, Malu. A fogueira de vaidades de um gestor para o outro, vida e MESF, né? Nesse festival de decretos, via decreto, entra um, institui determinado projeto, sai este, entra o próximo, não gostei do branco do olho daquele outro gestor, no outro canetaço, desmonta. Eu entendo, professores, que nós precisamos, que a Câmara precisa reassumir o seu papel de protagonismo e não votar. Oi. Só não, desculpe, só para não perder isso, essa parte, vamos deixar uma ajuda para a professora Malu aqui e para a Juliana Brizola, tá? Vou dar uma ajuda, tá? Não vou abrir meu voto para a prefeitura aqui. Tá. Já abri meu voto
já abriu meu voto, já abriu meu voto de vereador. Esse eu já abri. Mas Obrigado, vou dar de graça. Não, e o mais interessante, Malu... Não vou cobrar e não vou nem cobraria. Mas esse negócio do IMES, esse papo aí do IMES que você falou aí, essa conta é de um dos candidatos agora, né, um dos candidatos que até está bem na pesquisa, mas que todo mundo, principalmente do IMES e as famílias daqueles lá, deveriam lembrar. Toda essa presepada toda, tudo começou pelas mãos do Fortunati. Vamos deixar bem claro isso. Então, e assim, a coisa se sucedeu de uma gestão para outra. Né? Eu diria que beira, debate já iniciou muito bem, conhecimento jurídico é essencial, especialmente a quem exerce a vereança. Caso contrário, como foi dito, embora outras palavras, é possível afirmar que as promessas vazias são sinônimos. Exatamente, Luana Michels, obrigado. Muito boa noite a todos que já chegaram, e agora eu pego o carro e vou de novo. O meu sonho, Malu, é uma Câmara de Vereadores e vereadoras forte tecnicamente, com expertise técnica, com idoneidade, gente ilibada, gente sem o popular, que a gente está muito, de repente até muita tecnicitude aqui, gente sem rabo preso, gente sem comprometimento com empresários, com lobistas, gente que quer renovar. Tu está debutando no pleito eleitoral, Malu? Eu também. Não sou político profissional, participei da vida do cenário político municipal quando fui vice-presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Padre Reus, aqui na Zona Sul, fui membro da UMESPA, da UGES, da UBS, mas os meus projetos, e eu quero falar de um específico agora, que o Maurício me pergunta, o Julinho Falavena me pergunta, pai, qual é o teu projeto para a saúde? Vamos imaginar o seguinte cenário, Maria Luiz. O que nós temos hoje? Postos de saúde lotados, filas em emergências, gente que madruga em emergência de hospital para conseguir um atendimento. De outra banda, todos os semestres são dezenas e dezenas de técnicos que estão de enfermagem se formando, enfermeiros que estão se formando e médicos que precisam de 2 anos de residência. Já vou direto responder a pergunta que o Maurício me fez, mas isso, aliás, me fugiu aqui, quem me fez a pergunta. Bueno, vamos lá. Não vai sobrecarregar a máquina pública, pronto, lá vem o Luciano, coadunando com o discurso da Malu, não quer estado mínimo, tem que fazer concurso, não tem... Aqui reside o ponto X que nós vamos tentar politicamente, Malu, demonstrar que Porto Alegre tem jeito sim, basta vontade política. Alô, Procempa, nós precisamos de um aplicativo que a gente crie um prontuário eletrônico. Veja bem, não é marcação de consulta, prefeito Marquesan, não é isso. É um prontuário eletrônico. Nós vamos abrir por força de lei para esta longevidade que tu mencionas, Malu, perdurar. O município pode cadastrar alunos que precisam, e é obrigatório no curso técnico de enfermagem, no curso da graduação de enfermagem, na residência médica. Nós vamos selecionar esses profissionais, Malu, que voluntariamente trabalharão por contrato de trabalho por tempo determinado, doutor Yuri Schneider. Sim. Eles vão dizer, olha, eu preciso cumprir horas até fevereiro, as horas complementares, porque esse técnico não ganha bolsa auxílio, esse enfermeiro não ganha nada, muitas vezes pago para trabalhar. Nós podemos tranquilamente desprender para esse técnico que vai atender quem? Aquele idoso e aquela mãe, crianças e idosos, primeiramente, que tem maior dificuldade para locomoção. Aciona o aplicativo, baixou o aplicativo da Procempa. A Procempa está aí para isso, né, Malu? A Procempa está aí para isso, para facilitar a vida do porto-alegrense. Bola o aplicativo, de graça baixa na Play Store, no Apple Store, se cadastra o e-mail, o seu endereço, solicitou. Quem é que vai? Nós precisamos de um carro, um motorista com uma farmacinha básica, o tablet para o enfermeiro, realiza a situação, Malu, comigo.
o tablet, o técnico de enfermagem e o enfermeiro que vão fazer essa triagem. Chegaram na casa do idoso, verificam sinais, temperatura, e mantêm um contato com aquele médico que está na central, já para não ferirmos código de ética de nenhuma das categorias. Sempre sob a batuta do médico profissional. Feita essa primeira triagem, o que se faz? Diz, olha, vamos monitorar 24, 48 horas, fica aqui, via aplicativo, te solicita. Houve um agravamento, volta o enfermeiro, esse que falta 6 meses para se formar, com um médico residente, sob a batuta de um médico do município, já contratado, já concursado, e apresenta, faz como é que se diz, meu Deus do céu? Uma consulta mais detalhada. Vai verificar a retina, o próprio exame de toque, como a gente está acostumado do médico antigo. Verificou a necessidade de um exame neste mesmo aplicativo, neste mesmo prontuário eletrônico desenvolvido por um aplicativo da Procempa, ou mesmo em parceria com a Procergs, se for o caso de haver uma necessidade de uma tecnicitude maior. Esse médico vai solicitar leito, Hospital Porto Alegre, Hospital Vila Nova, vai lá, Hospital Conceição, surgiu um leito bom, aí entra a ambulancioterapia. A ambulância pode deslocar esse idoso, essa criança, sempre lembrando, professora Manu, e eu tenho queridos amigos, queridas amigas, que são da área da saúde, dizem que beira os 3 ou 4 de cada 10 pessoas que chegam, madrugam numa emergência, com aquela dor no peito, não estou bem, acho que eu estou infartando, tu vai ver, é uma ansiedade, uma crise de ansiedade, está faltando um amparo, ela está lá porque ela quer um afago, ela quer entende? Isso ela pode receber. E como é que a gente paga essa gente, professora Malu? Eu tenho certeza que todo técnico de enfermagem, para concluir as suas horas complementares, vai lá com meio salário mínimo para 2, 3 vezes por semana, como bolsa auxílio, um enfermeiro com salário mínimo, né, alguma coisa, e claro, isso tudo é matéria de um estudo mais econômico, mas não há como não haver, é ótimo, uma redução nos custos. Nos custos, não há contratação, não há concurso. Alô, liberais, os liberais, né, porque os neoliberais, por favor, né? Alô, liberais, Estado mínimo, e tal. Não, nós não vamos sobrecarregar a máquina pública. Respondendo à pergunta do Maurício, a intenção é trazer atendimento, celeridade, esvaziamento do posto de saúde, não haverá a diminuição das filas. Eu entendo que é um projeto plenamente realizável, juridicamente o Yuri vai dar um parecer dele, vai catar defeitos, por favor, se assim ocorrer, mas eu quero a tua opinião, Malu. O que tu achas deste esqueleto montado, a grosso modo, aqui numa live, que a gente não pode se aprofundar demais também, professora? Tu, prefeita. Não, tu falaste bem. Olha só a situação da Maiara agora, tá? Minha mãe está exatamente agora na emergência do Clínicas, esperando um quarto, tem 108 pessoas na sala e ela está no corredor, com dor toda amarela, falta de ar, um sofrimento, e consultas hoje os médicos disseram que é de 1 em 1 hora. Veja a situação que a nossa população se encontra agora, né, que é o caso da Maiara. Nós temos que trabalhar também numa política preventiva, né? Porque quando a gente fala em saúde, a gente já está no último do gargalo, né? Nós temos que trabalhar uma política preventiva. Por exemplo, no plano nosso, nós temos, por exemplo, as práticas complementares integrativas. E nós trabalharíamos, então, com, por exemplo, os chás. Os chás é uma prática complementar integrativa que a gente pode utilizar ela como meio de estar prevenindo muitas doenças. Eu, particularmente, faço parte e pratico a biosaúde, né? Quando eu não me sinto maravilha, muito bem, eu vou, tem pessoas que atendem, e me faz muito bem e me ajuda muito. A própria questão da acupuntura, que hoje nós temos no posto modelo,
também é outra prática complementar e integrativa, que a gente também pode estar utilizando e nos ajudando. E daí, quando tu falas do atendimento em si, veja bem, hoje eu tenho um conhecido meu que ele é condutor da ambulância da SAMU. E sabe que o condutor, enquanto condutor, ele me diz da dificuldade, às vezes, que ele encontra de ir até as pessoas, por falta de uma logística que o município não oferece, muitos buracos. Às vezes, o próprio GPS mostra que a rua tem saída e não tem. Né? Por vezes, ele também tem que se utilizar de algumas pessoas que o agridem, porque tem algum tipo de transtorno e que também precisam ter esse atendimento. Então, veja como o nosso corpo da saúde também é fragilizado e também enfrenta N situações que nós nem imaginamos. Então, parece que as coisas são isoladas, não, mas tudo está interligado. A questão da prevenção, a própria questão de como chegar e atender primeiramente essa pessoa, qual a localidade que ela está. Aí tu falaste muito bem da Prosempa, quanto que nós podemos estar aí investindo em aplicativos que podem estar auxiliando e interligar essa rede, onde a gente possa ter já previamente um histórico das pessoas, né? O próprio Sobral aqui nós temos, como já foi colocado, nós temos um sistema todo interligado, onde a assistência social conversa, onde a educação conversa, onde a saúde conversa. Nós temos uma ficha do cidadão e da cidadã. Isso também é poder estar trabalhando uma política, isso também é poder fazer um fluxograma, estudar um cronograma, fazer um gráfico e entender qual a necessidade, qual a carência daquele bairro. O que está faltando ali que a gente pode estar pensando uma política e dialogando com essa população? Dialogando. Nós precisamos entender qual é a carência de cada bairro. Muitas das vezes a gente coloca uma situação e acha que todo mundo vai ser contemplado com isso, o que não é verdade. Então, às vezes, a gente joga dinheiro, né, no ralo e não consegue estar atingindo a demanda que, de fato, a comunidade precisa. Aí eu converso com muitas pessoas nas ruas, né? A gente sai, vai pedir voto e tudo, né? Sim. E eu falo com muitas pessoas idosas também. E qual é a política que a gente tem hoje para a pessoa idosa? Hoje nós temos mais de 338 mil pessoas idosas em Porto Alegre, e muitas dizem, não, eu não voto mais. Eu digo, mas por que não vota? Ah, porque eu já tenho 70 e poucos anos. Eu digo, não, mas aí que vocês deveriam. Qual é a política que nós temos? Algum local de longa permanência para essas pessoas? Nós não temos. Qual é a política que nós temos para prevenir daqui a pouco dessas pessoas estarem também dentro dos hospitais? Então, nós temos que pensar não só na ponta, nós temos que pensar ao longo dessa caminhada. E a saúde está muito ligada à questão da prevenção. Então, quando a gente conseguir trabalhar uma política que vise a questão da saúde, mas também trabalhando com a prevenção, para cada R$1 que nós injetamos, por exemplo, na prevenção, nós economizamos 3. Então, é importante que a gente possa ter... Isso tem dados, tem números. Então, se nós colocar esporte nas praças, esporte em alguns centros, por que também não pensarmos numa atividade laboral dentro dos nossos hospitais, dentro dos nossos postos, cuidando também da nossa rede, da nossa equipe, né? Será que isso também não vai dar qualidade para esses profissionais? Né? Hoje se fala muito que o servidor, a servidora pública está muito demonizado, porque são os vilões, por causa dos cofres, né? Isso daí é uma baita de uma falácia, né? Uma falácia, porque quem tem os grandes salários não é a professora, não é o enfermeiro, não é o médico,
né? Esses precisam, sim, receber, até porque fizeram um concurso público, são pessoas qualificadas que conseguiram passar. Então, nós temos os melhores e as melhores dentro dos serviços públicos. E por que não estão dando retorno? Porque a gente também precisa manter um diálogo permanente com essas pessoas. Nós precisamos manter uma qualidade também para essas profissionais e uma formação continuada para que essas pessoas também possam dar o retorno para nós. Eu vim da iniciativa privada durante muito tempo. Depois de um tempo bom, fui para a iniciativa, fiz o concurso. Passar, todo mundo praticamente passa, o problema é te chamar, né? Então, a dificuldade é essa, passar, muitas pessoas passam, o negócio é te chamarem. Então, nós temos que pensar de uma forma mais ampla e que a gente não foque só no problema. Aí, quando tu fala assim, bom, eu tenho um projeto, para eu ter um projeto eu preciso do problema, mas aí com o problema eu tenho que o quê? Eu tenho que ter um objetivo geral, eu tenho que ter um objetivo específico, eu preciso ter uma metodologia de como que eu vou trabalhar, eu preciso ter metas. Malu, tu achas, Malu, que dentro, e eu já quero passar a bola para ti, Yuri, para a gente conseguir virar a chave depois para um outro projeto, tu acha economicamente viável a lei votada, tu achas que do próprio Fundo Especial da Saúde, que vem para o município, economicamente é sustentável um projeto desses, que nós podemos, sim, engajar essa medicina alternativa, sim, quanta gente se cura com chá, exatamente, né? Até em casa. Eu conheço médicos alopatas que ministram chazinhos para seus pacientes. Tu acha economicamente viável instituirmos esse projeto com força de lei? A é da planta, né? Sim. Tu achas economicamente viável este projeto de lei para Porto Alegre, Malu? Olha, hoje, assim, ó, por exemplo, tem a gente está aí com o projeto das hortas comunitárias. Penso que dentro das hortas comunitárias a gente pode estar incentivando, sim, né, o plantio dessas plantas medicinais. Tem muitas plantas que não são convencionais e que a gente pode estar se alimentando delas, inclusive de muitas frutas e de vegetais que a gente coloca, inclusive as cascas fora, que também pode ser utilizado na alimentação, sim. Então, eu penso que tudo é uma questão de a gente estar se aprofundando e conhecendo. Então, muitas vezes, a gente, por falta de conhecimento, a gente não utiliza, né? E isso também é uma certa falta de informação. Então, quanto mais nós conseguirmos disseminar, eu acho que sim. Eu acho que é muito 1000 vezes nós investir na prevenção do que na medicação, né? Porque quando a gente chega na medicação é porque já acabou qualquer alternativa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Yuri Schneider, aqui a Luana Michels refere, infelizmente, sem o conhecimento dos ilícitos advogados, da professora Malu, não há... Cadê? Achei... Eu peço desculpas quando eu viro para o lado, pessoal, eu não estou dando de ombro para vocês. Como eu sou pessoa de idade, Malu, eu estou com o meu monitor com retorno aqui, é minha hipermetropia, então eu viro aqui, mas eu estou com o ouvido ligado em vocês e prestando atenção. Desculpa a quem está assistindo também. Infelizmente, sem conhecimento, estamos precisando dos ilustres advogados e da professora Malu. Já vimos vereadores propondo um projeto de lei que alteraria o Código Penal. Podemos afirmar que algumas propostas das quais tive conhecimento violam até mesmo a nossa Carta Magna, passando... por isso, Luana, que a gente... que existe uma tal de Comissão de Constituição e Justiça em toda a Casa Legislativa, que é para, em tese, não é, doutor Yuri, um projeto de lei não violar basicamente só a Constituição Federal. Ele deveria passar por esse filtro, não é isso aí, Yuri? É verdade. É verdade. Eu digo mais, assim, ó, eu vou ser bem objetivo, né, porque nós já estamos com um tempo um pouco, né, mais avançado na live ali, se não me engano, são 50 e quantos minutos já temos ali, Luciano? 51 minutos. 51 minutos.
Só para a gente poder falar também, porque para não explodir a live também. Mas, assim, eu acho que a seguidora aí, né, da tua live, aí, ela tem toda a razão, né? Isso acontece, foi aquilo que eu tinha falado antes, né? Isso é um grande problema. Mas, assim, sendo bem objetivo sobre o teu projeto, completamente viável, porque tu sabe muito bem, já faz um tempo, a saúde ela foi municipalizada no Brasil. Ela foi municipalizada. Sim. Os municípios têm a maior responsabilidade de dar o atendimento, principalmente na saúde emergencial, na saúde pública, aquela intensiva, certo? Isso é muito importante, tá? Obviamente, e a gente já tinha conversado sobre isso, o projeto ele é completamente viável, mas é um projeto, vou deixar bem claro, e o Luciano sabe disso, para aqueles que estão aqui escutando, que ele é um projeto que ele necessita de apoio, realmente, de uma conversa, de uma mesa redonda e de uma conversa com alguns segmentos. Um deles, por exemplo, é o Conselho Regional de Medicina, o outro é o Conselho Regional de Enfermagem e os outros, as outras entidades ligadas a essas profissões, para ver se realmente eles concordam com isso, tá? Paralelo a isso, eu já quero aqui lembrar do comentário do participante da live ali, que diz, mas isso não vai onerar, né? Me parece que foi um comentário um pouco mais liberal. Deixa eu deixar bem claro numa nota de rodapé aqui, que o Luciano sabe, eu não tenho nada contra o liberalismo, viu? Nada. Eu sou contra o neoliberalismo, certo? Porque, para mim, liberalismo e social-democracia, trabalhismo, progressismo, podem caminhar lado a lado. Eu acho que eles se equilibram. O grande e nefasto problema se chama neoliberalismo, né? Neoliberalismo. Então, se por um acaso o comentário do amigo foi um comentário mais liberal, será que não vai onerar ainda mais o município? Então, eu quero lembrar ao amigo que um dos maiores berços do liberalismo mundial, que é na Inglaterra, isso que o Luciano quer fazer em Porto Alegre já acontece. Inclusive, o médico é pago pelo Estado, que é um dos maiores, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, certo? Um dos melhores sistemas de saúde do mundo, aonde um remédio, não importa para que sirva, o remédio ele tem preço único numa farmácia. Tu entra lá e tem um cartaz com preço único, 5 libras e não sei quantos shillings. Acho que é isso, né? Tá lá, não interessa se o remédio é uma aspirina ou se é um remédio para uma pessoa com câncer terminal. Não interessa, não interessa. É o mesmo valor. O governo subsidia isso. Num Estado liberal. A Inglaterra ainda é liberal. Né? Ainda é. Não é mais tão neoliberal como Margaret Thatcher, mas ainda é liberal. E os médicos, muitos deles usam o seu próprio carro, Luciano, o seu próprio carro, obviamente que são ressarcidos por isso, para fazer as visitas domésticas. E eles têm um pager ainda, eles trabalham com um pager dizendo o endereço para que eles possam ligar, tudo, para que eles possam visitar essa pessoa. E vive muito bem. São médicos, eu não sei se são concursados ou contratados, nesse ponto eu não sei como é que funciona o vínculo jurídico com o médico ou com o profissional da saúde. Então, isso não é uma coisa que o Luciano, não é uma utopia, não é uma coisa assim que tu não consiga alcançar. Isso é uma coisa muito possível de se fazer. E por que a Inglaterra faz isso? Porque desonera as filas de hospitais. Porque desonera o Estado de uma pessoa que vai até lá, tem que ser atendida, né? Tira a atenção de um médico enquanto ele poderia estar dando atenção para um caso realmente muito grave, né? Quando se faz esse tipo de triagem. O gasto de uma prefeitura, com recursos federais, diga-se de passagem, você sabe, os recursos são federais, e o Marquesão utilizou de forma errada esses recursos federais agora, certo? Ele não poderia ter feito isso que ele fez. Os recursos são federais, muitos são federais. Você compraria automóveis ou então locaria automóveis. Isso é muito possível.
E as ambulâncias, aquelas que realmente tem que levar, aí tudo bem. Aí você pode comprar as ambulâncias e contratar outros serviços de ambulância também para fazer esse tipo de serviço, né? Mas é completamente possível, e isso tudo, o que mais me impressionou da inteligência do Luciano, foi isso tudo através de uma coisa que nós não vivemos mais sem hoje, Malu. Não vivemos mais sem o celular. Não vivemos mais sem o celular. Então, poxa, a minha mãe, que tem os seus 78 anos de vida, ela é uma participante ali do WhatsApp, tá entendendo? Ela é uma participante, ela sabe mexer, ela sabe muito bem um botão de emergência, que ela aplique, abra um microfone e diga, olha, estou me sentindo mal, pode mandar alguém aqui para uma triagem, e tem vários, o projeto, depois isso se bota no papel, com a viabilidade. Agora, constitucionalmente, juridicamente, completamente possível de se concretizar, certo? É só ajeitar, aparar as arestas, fazer um bom trabalho e buscar aquilo que a candidata Malu, a vice-prefeita, falou. Nós temos, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem que voltar a pensar da seguinte maneira, você não mas agora não projetos bons, não interessa se tem orgulho de dizer que o projeto não foi feito por mim. Eu votei sim nesse projeto. Eu votei sim porque era inteligente. E esse projeto do Luciano é um projeto muito em países liberais. Yuri, as tuas duas últimas frases cortaram totalmente. Tu quer refazê-las, por favor? Não, eu só quero dizer assim, ó, eu quero dizer que esse tipo de projeto, mesmo que se eu fosse vereador, junto com o Luciano, de um outro partido, e aqui pegando aquilo que a candidata Malu falou, a professora Malu falou, isso é uma coisa que na Câmara de Vereadores tem que ter um consenso para a melhoria da cidade. Digamos, o Luciano do PDT, digamos que eu fosse lá de um outro partido completamente avesso à ideologia. Luciano apresenta um projeto desse, pode não ter vindo de mim, mas eu faço questão de votar num projeto desse, porque isso é inteligente. Isso é inteligente, tá? E aí eu terminei dizendo, e para os liberais de plantão, que acham que isso é onerar o Estado, não esqueça que essa ideia não é a mesma, o Luciano tem algumas coisas talvez até melhores, mas num país que é um dos maiores liberais do mundo, que é na Inglaterra, deixa eu melhorar aqui, que é na Inglaterra, isso já acontece. Vamos deixar bem claro isso. Eu quero fazer um convite já de antemão, Yuri, professora Malu, não sei, eu vou consultar. Como nós já estamos com quanto tempo de live? Já extrapolamos, né? Eu quero fazer um convite, Yuri, para a próxima quarta-feira. Tu aceita estar comigo aqui de novo para a gente discutir a questão da assistência social, a questão da drogadição, a questão da moradia e do trabalho para o serviço público por parte das pessoas de rua. Malu, eu vou fomentar, eu estou plantando a sementinha da curiosidade agora em ti, Malu. Vocês aceitam para a próxima quarta-feira? Eu acho que eu vou deixar para vocês a minha pré-aceitação já, porque eu só tenho que verificar como vai ficar a agenda para algumas outras questões, principalmente da minha academia aqui da UFSM, né? Que nós estamos no ensino pandêmico, e desde o início da pandemia eu não deixei de dar aula, eu estou trabalhando o dobro. A professora Malu, como professora, se ainda não funciona, sabe o que eu estou falando, né? Nós estamos no meio do ensino, não é EAD, é o ensino pandêmico. Nós estamos trabalhando com pessoas presenciais, tentando buscar as pessoas, né, tentando fazer com que as aulas as aulas sejam muito legais, tudo. Então a gente faz de tudo para os alunos acompanhar. Fica o meu pré-aceite, porque eu não tenho aula nas quartas de noite, e o papo está muito bom. Ótimo. Ótimo. E aí eu vou dizer uma coisa, aqui fica mais uma convocação. Eu gostaria que a professora Malu participasse, porque, principalmente nessa questão de assistência social, eu acho que ela, como pedagoga,
né? Porque é uma questão de saúde pública, questão de drogadição, essa questão das pessoas, mas é uma questão pedagógica também. E aí a gente já vai, e na próxima live, na quarta... Eu vou fazer uma força, professora Malu, faça, porque eu gostaria da sua presença também. E a intenção, porque aqui, Malu, eu já te passo a palavra para a gente encaminhar, tem a questão dos animais e a parte da minha intenção, da minha carta de projetos, a criação do primeiro hospital 24 horas veterinário totalmente público. Tem como fazer, utilizando quem, professor Yuri Schneider? Os médicos veterinários que estão para se formar, gente. Entendeu? Aquele voluntário, aqui eu cito uma aqui, Andréia Costa. A Andréia é uma protetora com CPF, que não tem CNPJ, que hoje deve estar na ordem de 27, 28, 30 animais que ela cuida. Ela sabe procedimento, entendeu? Um custo baixo, ela vai está fazendo o que ama, e nós vamos ter para onde levar um animalzinho. Então, eu quero tratar sobre assistência social e sobre o direito dos animais e também a acessibilidade. E a gente vai conseguir, sim, na próxima quarta, ser mais célere, mais pontual. E eu passo a palavra para ti, Malu. Eu não sei, da intimação do Dr. Yuri Schneider, tens a dizer o quê? Olha, o que eu vou dizer para um professor da onde eu fui cria, né? Porque eu sou cria da FSM, né? Eu me formei aí, inclusive eu sou natural de Santa Maria, né? Minha cidade natal, e a UFSM aí eu caminhei muito aí, participei do DCE, participei do diretório acadêmico também, né? Acho que é uma experiência muito boa, que todas e todos que podem, né, participem, porque também, daí que nem tu, Falavena, eu também participei de Grêmio, fui para a UBS, fui para a Uni, olha, essa coisa aí de estudante. Bom, quero dizer que eu fico muito feliz de nós estar aqui socializando e conversando, e assim, Yuri, quer dizer que a Juliana e eu, nós estamos com um time muito qualificado, muito qualificado. Tu vê aí os projetos, as propostas, né, que o Falavena vem colocar. Nós temos um time muito qualificado para estar colocando e desenvolvendo a nossa cidade de maneira séria e com propostas factíveis. Isso que é o melhor, né? Nós não estamos aqui inventando a roda, até porque ela está aí para a gente melhorar, aperfeiçoar e colocar ela para andar. Colocar ela para andar para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Porque a política só tem sentido quando ela, de fato, transforma a vida das pessoas. Eu deixo aqui o meu muito obrigada. Eu não vou dizer que sim, não vou dizer que não, minha vontade é assim, mas eu também, eu nem tenho mais hoje o rumo da minha vida. Eu estou totalmente administrada por um time de mulheres aqui. Elas é que dizem, agora tu vai para lá, agora tu vem para cá, agora tu faz isso, agora tu faz aquilo. Manda o meu muito obrigado, bem-vinda, Magda, obrigado. Manda o meu muito obrigado para a tua assessora, para a Beatriz, que tem uma paciência de Jó comigo, Malu. Vou mandar um beijo para ela, sim, ela deve estar beijo fraterno. Com certeza. Tá. Mas eu deixo a minha predisposição, sim, porque eu acho que nós temos muito pano para manga aí e temos muito para contribuir com Porto Alegre. E, claro, a partir daí, por que não a gente também está sendo exemplo para outros municípios, né, Falavena? É isso que é importante. Fico muito feliz de tu ter essa disposição de estar levando, e inclusive tendo, né, e um aval jurídico, né? O que eu, quanto professora, vou dizer, né? Que bênção, né? Que bênção, coisa boa aí, né? Ainda mais lá, né, um professor universitário da minha universidade aí, da qual eu sou cria, tá? Te agradeço imensamente, me chama aí, tendo ali eu vou, se não for, em outro momento a eleição vai passar, mas as pessoas vão continuar, nossos projetos têm que permanecer, porque quando os bons se omitem, os maus avançam. Nós temos que estar aí levando e sendo porta-voz, né, de uma população que está tão carente aí de uma política e de um olhar mais carinhoso e efetivo aí
para a transformação real da vida das pessoas. Muito obrigada, Yuri, muito obrigada, Fala Vendo. Pode... Nós é que temos a agradecer a professora Malu. Yuri, tu pode encaminhar teus agradecimentos, as tuas considerações finais? Fica à vontade. Agradeço imensamente pelo convite do Luciano, certo? Me sinto lisonjeado por estar nesse nosso bate-papo, nesse live aqui, e de ter a companhia aí da professora Malu, que é a candidata a vice-prefeita do município de Porto Alegre, junto com a Juliana Brizola. Também com o candidato Luciano Falavena, né? Eu acho que foi um papo muito, né, salutar, profícuo, né? Porque são questões realmente nevrálgicas que se falaram aqui hoje. E por isso que eu me coloco à disposição, quando possível, para ajudar, e até mesmo depois das eleições, porque a vida não para depois das eleições, e nós temos que continuar, né, conversando sobre ideias, né? Um discurso emocionado do Mujica, essa semana, que eu vi, que também me emocionou. Eu assisti, sensacional. Eu coloquei no meu Facebook, e eu acho que ali ele dá uma lição muito grande, né? Que a política é feita para ajudar pessoas, e não para ajudar o próprio político. E é por isso que eu estou aqui hoje com o Luciano, né? Eu tenho certeza disso, que ele não está pensando em si, está pensando num outro projeto, um projeto muito maior, um projeto de vida em comunidade, né? Assim como a professora Malu também, eu acredito que esteja pensando nas palavras que ela deu, acredito também que seja dessa forma. Então, eu agradeço muito, de coração, me coloco à disposição de vocês, e se por um acaso, eu acho que vai dar, hein? Se por um acaso nós não conseguirmos, vocês sabem que eu estou chegando no final de semana antes das eleições, gostaria de me encontrar com vocês para conversar, para bater um papo. Tá certo? Meus queridos, e me permitam dizer assim, meus queridos Yuri, meu querido Yuri, minha querida professora Malu, muito obrigado. O papo, quando é bom, ele flui, né? E nós temos aqui 3 pessoas que gostam de falar, né? Eu também sou da área do direito, também sou um operador do direito, e se deixar, a gente vai te parafraseando, o tema é nevrálgico, o debate foi produtivo. Obrigado, Maurício. Quero mandar um abraço, e talvez eu incorra por total ou por pouca habilidade nas ferramentas tecnológicas. Todos vocês que chegaram, por favor, curtam esta live, curtam, isso é importante para este reles candidato. Curtam a página, comentem, já nos comentários eu vou responder um a um agora, depois, porque senão eu fico virando a cabeça para o lado aqui, parece que eu estou fazendo pouco caso, não é verdade. Curtam a página, curtam a live, compartilhem, convidem, amanhã tem live de novo. Tá? Nós vamos divulgar já hoje de noite o tema de amanhã, e na próxima semana tem mais 2 lives, são as 2 últimas. Na quarta, com o Yuri Schneider de novo, debatendo esse projeto de assistência social, de saúde mental, como disse aqui a Adriana Caldas, que pergunta, Oswaldo Silva Lambreteiro, estamos contigo, obrigado, Oswaldo, muito obrigado para a Kátia Goulart, que está trabalhando, para a Adriana, para a Soraya, para quem mais aqui, meu computador não quer abrir, bom, todos vocês, gente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Yuri, um forte abraço, Malu. Beijo fraterno, minha vida. Muito obrigado a todos vocês. Estejam com Deus, um bom descanso. Valeu! Teu vereador, eu
educação. É a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena. Luciano Palavena, 126229. Luciano Palavena, vereador, eu quero ser pra nossa Porto Alegre crescer. Todos merecem atenção, um amigo e participação. Democracia, honestidade, respeito pela vida. Melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena. Luciano Palavena, 12629. Luciano Palavena, Porto Alegre tem jeito, e eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena. Luciano Palavena, 12629.